as marcas da compaixão. Nós estamos em um livro profético. E, irmãos, a profecia é uma realidade que autentica a inspiração da Bíblia. A profecia, ela serve como evidência de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque a profecia requer o cumprimento. Então o profeta Isaías, ele profetizou século 8. E no texto que nós lemos, ele profetizou sobre algo que ia acontecer 8 séculos depois. Aproximadamente 800 anos depois. E ele descreve com detalhes o servo sofredor de Deus, Deus te abençoe, e aquele que iria trazer a salvação definitiva para o pecador. Então, ele profetiza como que estivesse vendo. E quando a gente se aprofunda no texto, então a gente vê a eloquência do profeta Isaías e o cumprimento exato da profecia, que de fato mostra que foi Deus quem falou antes e quem cumpriu depois. Porque qualquer palavra de alguém, qualquer predição sem cumprimento, obviamente é mentira. Mas não só Isaías, todas as profecias da Bíblia, elas se cumpriram à risca, cabalmente. Então os críticos, eles dizem, não, a Bíblia foi escrita por homens comuns e não tem nada de sobrenatural. Mas quando eles chegam justamente nos cumprimentos de cada profecia, então eles não têm o que dizer. Porque Deus falou e Deus cumpriu. Maravilhoso. O nome Isaías, que é salvação, né? Jeová é salvação, já se relaciona com a mensagem do livro. Porque o livro de Isaías, ele traz a mensagem da salvação do começo ao final. Alguém disse que Isaías é uma Bíblia dentro da Bíblia, porque são 66 capítulos, e há uma divisão de palavras do Antigo e do Novo Testamento. Então Isaías fala sobre a queda, inclusive, né, a queda do arqui-inimigo de Deus, e depois ele vai falando sobre o servo sofredor que vem, e ele descreve a crucificação em profecia, e depois ele vai para a escatologia, ele vai falar de novo céu e nova terra. Então é uma Bíblia dentro da Bíblia. O livro do profeta Isaías, né, é a salvação, e aqui ele mostra que a salvação, ela é gratuita, não é pela força, não é pelo esforço do homem, mas ela é dada gratuitamente por Deus. Isso é tremendo. Ele também é chamado de o profeta evangélico. Isaías é chamado do profeta evangélico, porque ele trouxe o evangelho antes de serem escritos evangelhos, não é? A respeito acerca de Jesus. Então ele já profetizou o evangelho no seu tempo. E a missão desse profeta era dizer a Jerusalém que Yahvé não deixaria que a sua aliança fosse profanada, mas que ele faria uma nova aliança, e essa aliança salvadora iria levantar os caídos, iria converter os pecadores, iria trazer os perdidos de volta para Deus. Porque Deus não perde para ninguém. O Senhor ia purificar Israel dos seus pecados, ia trazer de volta para Ele. É o profeta cristológico mais profundo do Antigo Testamento. É o profeta Isaías. E ele diz que o servo de Deus triunfará através do sofrimento. O servo de Deus triunfará através do sofrimento. Filho de Amós. E alguns pensam que é Amós, o profeta.
faz esse, correlacionam, né? Mas é outro Amós. E Amós significa forte e corajoso. E ele era de uma família influente de Jerusalém, muito influente, Isaías. Talvez até da realeza, porque Isaías tinha linguagem palaciana e cultura palaciana e conhecimento das relações internacionais de Israel, que só alguém que estava em contato com pessoas importantes da aristocracia de Israel, então, realmente sabia. Ele fala muito sobre isso em suas profecias. Então ele conhecia muito a linhagem real de Israel. E a situação política era instável, porque Israel estava fazendo aliança com nações pagãs para conseguir proteção, ao invés de confiar no Senhor, porque a Síria vinha esmagando tudo. De vez em quando o próprio rei do reino do norte, Israel, fazia guerra contra Jerusalém, contra Judá. Então ele fazia aliança. Não era nem que ele tinha que fazer, ele fazia para se proteger, e muitas vezes confiava nos homens ao invés de confiar em Deus. E o Senhor disse a Isaías: diga ao rei que não confie nos homens, confie em mim. Não confie nas armas, não confie em carros e cavalos, confie em mim. Mas alguns reis do tempo de Isaías não confiaram, né? Jotão, ele foi um rei, filho de Uzias. Foi quando Isaías começou a profetizar. Ele foi um rei piedoso, Jotão. Mas o seu filho, Acás, foi um rei mau, foi um rei idólatra, foi um rei que não obedeceu a Deus. Mas já o filho de Acás, Ezequias, foi piedoso. E ele temeu ao Senhor, tanto é que Deus lhe deu mais 15 anos de vida, quando Deus mandou Isaías dizer: coloca a tua casa em ordem, porque tu vais morrer. E ele orou ao Senhor, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida, porque ele foi temente a Deus. Mas o filho de Ezequias, Manassés, foi um dos piores reis de Israel, dos mais terríveis. E a tradição diz que foi ele quem perseguiu Isaías. Isaías ia fugindo, e o exército perseguindo Isaías, que ele colocou o exército atrás de Isaías. E Isaías achou um tronco de árvore oco, e ele se escondeu ali, no tronco de árvore. E os soldados conseguiram achar Isaías, e Manassés deu ordem para que serrasse o tronco de árvore ao meio, com Isaías dentro. Ele foi serrado ao meio, dentro de um tronco de árvore oco. O rei Manassés, ele fez isso porque Isaías falava a verdade acerca de Deus e reprovava a idolatria de Israel. Não era fácil ser profeta do Senhor. Tinha que renunciar muitas vezes à própria vida, como o profeta Isaías fez. Então, religiosamente, espiritualmente, Israel também estava decaído, né? Na desobediência, na idolatria, na violência. Tem uma hora que Isaías diz assim: lavai-vos, pecadores, limpai os vossos corações, convertei-vos ao Senhor. Aleluia. E tinha que ter coragem e ser fiel a Deus para falar a verdade em meio ao povo pecador que não queria ouvir a verdade, não é? Porque o povo não queria ouvir a verdade, não queria ouvir a voz de Deus. Queriam continuar na sua idolatria, nos seus pecados. Então, de fato, eles odiavam os profetas, mas o Senhor disse a Isaías: vou fazer uma nova aliança. Falou a Jeremias depois, mas falou antes a Isaías: vou escrever a minha lei nos corações dele. Será escrita com a caneta da cruz e a tinta do sangue do meu filho. E eles não esquecerão mais a minha aliança. Aleluia. E realmente, o Deus que falou usando o profeta Isaías, ele cumpriu com a sua palavra. O grande desafio hoje é justamente falar para o mundo pecador, para uma geração pecaminosa e idólatra, que cada vez mais inventa e reinventa pecados novos, porque eles já estão tão chateados com os pecados velhos, antigos, que estão reinventando coisas novas para serem mais inimigos de Deus.
para afundarem mais nesse mar profundo, nesse abismo de trevas, que é este mundo que jaz no maligno, como diz o apóstolo Paulo, está morto, e o inimigo tem dominado, e as pessoas têm cada vez mais caído nesse rebutalho terrível. Mas o Senhor ainda tem profetas, o Senhor ainda tem pessoas para proclamar a verdade, e dizer: olha, te arrepende, volta para mim, eu sou o teu Deus, eu renovo contigo a aliança. Eu te purifico, eu te perdoo, eu te liberto, eu te limpo, eu te salvo. E precisa hoje de pessoas assim, que estejam dispostos a pregar a palavra do Senhor e não estejam preocupados com o status ou com o número de pessoas. Não vou falar, eu não vou dizer, talvez eu não vou falar não, porque se eu falar as pessoas vão me ignorar, não vão querer mais que eu pregue, então eu tenho que dar água com açúcar, eu tenho que dar mamão com açúcar, eu tenho que dar o produto que as pessoas querem para eu continuar aqui no meu status. Mas não é isso que Deus quer. Ainda que nós desagrademos a todos, mas agrademos a Deus, precisamos agradar o Senhor. Como falamos outro dia aqui, Whitfield, ele dizia assim, a sua congregação: você tem que nascer de novo. E dizia isso várias vezes em suas pregações. E lá fora, quando terminava o culto, as pessoas diziam assim: ah, pastor, o senhor falou comigo. O quê? O senhor apontou o dedo para mim e disse que eu tinha que nascer de novo. Por que você disse isso? Aí ele dizia: porque você tem que nascer de novo. Aleluias. Nós não precisamos de muleta, precisamos da verdade, da palavra do Senhor, porque salvação é só nela, não há salvação em outro lugar, não há salvação em outra coisa, em mais ninguém, é na palavra, é em Cristo. Aleluias. Oh, aleluias. Há pessoas que pensam que vão para o céu ou estão salvos só porque frequentam igreja. Frequentar uma igreja não faz de ninguém salvo, porque dormir numa garagem não faz de um Fusca um Cadillac, nem uma batina faz de alguém um sacerdote. Vir à igreja é fácil, como disse Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, esses é que vão entrar nos céus. Que faz a vontade do Senhor, que anda na vontade dEle, que vive para Ele. Como disse o apóstolo Paulo em Colossenses: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Pensai nas coisas lá de cima, não nas que são daqui da terra. Ainda bem que houve o profeta Isaías, que o Senhor levantou. E uma coisa interessante, no Antigo Testamento, quando Deus levantava alguém, um profeta, até um patriarca como Abraão, Isaac e Jacó, então era como uma janela se abrisse e Deus estava agindo através daquela pessoa, e através daquela pessoa abençoando o povo. Graças ao Senhor que a porta se abriu para nós quando Cristo veio, quando o Verbo se fez carne, Deus habitou conosco, Emanuel, Deus conosco. Rasgou o véu, deu livre acesso. Só não chega a Deus quem não quer. Aleluias. Antes da sua morte, Isaías fala acerca do servo sofredor, o ungido de Deus que restauraria a aliança profanada e traria salvação imerecida através do seu sofrimento. E ele descreve esse sofrimento como se estivesse contemplando, como se estivesse vendo. Ele diz: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades, tirou de nós as nossas dores. E a palavra aqui levar significa levantar. No original é levantar, ou seja, ele levantou nossas enfermidades. Primeiro, tirando o peso que estava em nós, o peso do pecado, para ele. E depois levantando na cruz do Calvário. Isaías descreve a crucificação. Certamente ele descreve a crucificação porque ele vê Cristo levantando
os nossos pecados, nossas enfermidades que as pessoas pensam que é física, mas é da alma. Enfermidade aqui pode ser, em outras versões, também traduzida como tristeza, como sofrimento. É aquela da alma que angustia, que não deixa a pessoa ter paz, que tira a paz. É aquela que a pessoa não tem satisfação na vida. Aleluias. E foram essas que Cristo tirou quando deu a vida na cruz do Calvário. Então o profeta está descrevendo maravilhosamente aqui a cena da crucificação, levando o que nós tínhamos de mal, mas nós o reputamos. Interessante que não é Jesus que fala, é as pessoas que estão vendo, mas nós o reputamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou assim, as pessoas assim, ele está pagando pelos próprios pecados dele. O juízo de Deus está sobre ele, porque ele é culpado. Ele está leproso, porque o termo também pode ser traduzido como leproso. Ele está leproso, impuro. Ele é que é pecador. Assim como os amigos de Jó acusaram Jó do pecado que não havia nele, as pessoas aqui também acusaram Jesus. Ele está morrendo por culpa dele mesmo. O juízo de Deus caiu sobre ele. Mas depois ele recobra a consciência e diz assim: não, ele foi moído pelas nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. É tomar consciência de que Cristo morreu, na verdade, em nosso lugar. É sacrifício vicário, substituto. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. A cruz era para nós, mas ele quis e tomou o nosso lugar na cruz. Ele foi traspassado. Isaías, ele está vendo ali pela fé Cristo ser traspassado, furado, e ele consegue ver as marcas. É como que ele estivesse vendo ali o carrasco pregando os pregos nele na cruz, nas mãos e nos pés. É como que ele estivesse vendo os soldados colocando, perfurando ele com a lança, e as marcas ficando. Isaías viu as marcas pela fé, na visão que Deus lhe deu. Ele viu as marcas da cruz. Aleluias. E essas marcas salvam, essas marcas curam, essas marcas libertam, essas marcas perdoam, essas marcas mudam a vida, essas marcas mudam história. Aleluias. Isaías viu as marcas da compaixão. Aleluias. Quem poderia dizer que também tem essas marcas? Qual o pretenso Salvador que surgiu na história que pode mostrar as marcas que Cristo tem? Que pode dizer assim: eu fui crucificado por você e eu ressuscitei por você. Certa vez uns pastores estavam debatendo com um tal de Henrique Cristo aí, que disse que é o Cristo, né? Disse que está doido ou já morreu, não sei. E ele disse assim, meus filhos, eu estou com vocês aí. Aí os pastores, muitos sábios, disseram assim: olha, Cristo morreu, ressuscitou. Ele entrou no cenáculo ali para os discípulos com a porta fechada. Ele ia de um lugar para outro. E se você é Cristo, apareça aqui agora, eu quero ver você. Ele dizia assim: se você é o Cristo, daí onde você está, mostra as mãos furadas, mostra as marcas da cruz, mostra as marcas da compaixão. Você não tem, você é um impostor. Só Jesus tem. E sabe o que é interessante? É que Jesus ressuscitou com elas, no corpo de glória, no corpo imortal, incorruptível. Ele ressuscitou e as marcas ficaram. E quando ele subiu aos céus, ele subiu com elas. E até hoje, ele tem as marcas das mãos dele, e do lado provando que ele morreu. Ele tem as marcas da compaixão, e só ele pode salvar e mais ninguém. E quando João teve a revelação do Apocalipse, ele diz assim, ele disse que viu um cordeiro
como que foi morto e reviveu. Não era um cordeiro literal, era aquele que tinha as marcas da cruz, que foi levado à cruz como um cordeiro mudo ao matadouro, e não abriu a sua boca, ficou lá sereno. Como disse Spurgeon, disse uma coisa interessante assim: a água da vida morreu com sede. A água da vida morreu com sede. Não é real isso? Então as marcas que ele traz, embora ele ressuscitou no corpo glorioso e perfeito, mas ela fica ali para mostrar o que ele fez. E que a redenção é eterna. Aleluias. E ele pode dizer assim: eu morri por você. Eu dei a minha vida por você. Eu sofri, eu fui humilhado por você. Eu morri com sede por você. Então, de fato, esse sofrimento não é para a tristeza, é para a alegria. Assim como nós celebramos a ceia, e a ceia, de fato, celebra a morte de Cristo. É o simbolismo dela. É um evangelho ali vivo, é um evangelho visível, no simbolismo da ceia. E quando nós celebramos a ceia, não é com tristeza, é com alegria, porque ele ressurgiu. E as marcas da compaixão ficaram nele. Isso é inconfundível. Então, quando Cristo sofreu tanto por nós, nós pelo menos temos que ser gratos a Ele. Nós temos que ser no mínimo fiéis a Ele. Nós temos que no mínimo cantar a Ele, adorar a Ele, ser discípulo dEle, procurar estar na presença dEle, não entristecê-lo, não decepcioná-lo. E você pode dizer: pastor, não é fácil, a vida aqui fora, no mundo é terrível. É verdade, é uma força de gravidade que puxa para baixo, puxa para o inferno inclusive, mas o poder que há em Cristo é maior. O poder da palavra para libertar é maior. O poder do Espírito Santo é maior. Pode libertar você de qualquer pecado. Não importa o que você fez, não importa quem você foi. O que importa é que Jesus pode libertar você. Ele pode salvar você. O que importa é que Ele ama você, mesmo pecador. Ele ama você. Ama. Se tem alguém que ama, é Jesus. Não é porque aí fora uns dizem que ama, né? Às vezes a mulher diz que ama, daqui a pouco não ama mais. Às vezes o homem diz que ama, daqui a pouco não ama mais, né? Eu te amava o mês passado, agora eu não te amo mais, né? Não tem esse negócio, né? Diz que ama e dorme virado na cama para um lado e o outro para o outro lado, um cheirando do pé do outro, né? E diz que ama, dá um buquê de flores, dá não sei o que, daqui a pouco o amor acabou. Mas o amor de Jesus não acaba. O amor que Ele mostrou na cruz não acaba nunca. Aleluias. Então tem jeito para você. Tem jeito para você. Tem jeito para você. Jesus não veio aqui sofrer em vão. Ele fez da cruz do Calvário o seu carro de triunfo. Pense bem. O instrumento mais temível, mais cruel, a cruz, que era usado para empalar povos como os fenícios, assírios. Dizem que a lenda desse tal de Vlad aí começou, ele era empalador. Ele empalava os seus inimigos, colocava naquela estaca e rasgava. E diz que a cruz vem desse instrumento. Porque de fato, ela rasgava mesmo os crucificados. E era uma tortura tremenda. E Cícero, que era um jurista romano muito conhecido, disse assim: até para um escravo romano morrer na cruz é uma miséria. Mas Jesus foi a ela e não teve medo. E quando alguns quiseram tirá-lo da cruz, ele disse: não é quando o diabo usou Pedro, ele disse: para trás de mim, porque eu vou para a cruz. E ele fez da cruz um instrumento de morte, o seu carro de triunfo. Ele triunfou nela, ele venceu nela, ele esmagou os inimigos nela, ele nos salvou nela, ele pagou a nossa dívida nela, ele cravou nossos pecados nela. Aleluias!
Por isso nós somos livres, por isso somos felizes, por isso temos motivo para estar aqui. Por isso temos esperança, temos certeza de que vamos para o céu com Ele. Porque o apóstolo Paulo disse assim: Cristo prova o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Ele nos amou tanto sendo nós pecadores, que veio morrer por nós, imagine agora, quando a gente serve a Ele, mesmo com os erros, mas imagine agora, Ele não vai desamparar você. Ele não vai deixar você perecer. Ele não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar os inimigos triunfarem. Ele vai fazer de você mais que vencedor, vitorioso nele. Ele vai cuidar de você. Está cuidando há muito tempo de você. Aleluias. Não fique com medo. Ah, eu tenho medo. Medo de quê? Ah, pastor, de gato preto, de passar debaixo da escada, da sexta-feira 13, de passar pelo cemitério. Não tenha medo de nada disso. Jesus está com você. Você já é livre. Agora busque a Deus. Seja fiel a Ele. Ande com Ele. Não seja crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Seja crente fiel. É os 2 pés no Evangelho. Aleluias. Graças ao Senhor por tudo, pelo que Ele fez por nós. E moídos, ralados, não temos como pagar. Mas o que Ele quer? Ele não quer sacrifício. Ele quer fé. Ele quer atitude. Ele quer decisão. Ele quer que você se entregue a Ele, que você creia nele. Aleluias. E o restante é com Ele. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Se você hoje quer entregar a vida para Jesus, porque Ele sofreu tanto por você, e tem as marcas da compaixão, e se você hoje quer ser grato, se você quer mudar de vida, se você quer ser diferente, se você quer sair da escravidão do pecado desse mundo, Jesus é a solução, é a resposta, é a saída. Se você quiser, eu quero ter o prazer de orar com você e por você. Eu quero ter a alegria de orar por você. Se você hoje tomar uma decisão de assim: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, porque Ele sofreu tanto por mim, não é possível que eu não sirva a Ele, não é possível que eu entregue a Ele a minha vida. Quero entregar a minha vida para Ele hoje. Se você quiser, eu tenho um prazer de orar por você. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus, que quer consertar a sua vida com Ele, que está com dificuldades para caminhar, mas crê que Jesus pode libertar? Tem alguém? Se tiver, eu quero orar por você. Dá um sinal com o braço: pastor, eu quero. De onde você está? E eu quero orar por você e entregar a sua vida a Ele. Tem alguém? Eu convido a igreja de pé, todos de pé. Vamos orar, agradecendo ao nosso Deus, porque Ele nos salvou, nos trouxe para lugares celestiais, e estamos felizes com Ele.